Pai, Senhor, meus irmãos, já tem um tempo que eu não gravo os vídeos, né, que eu vou tendo muito tempo. E esse vídeo aqui é a segunda parte de um tema muito importante para os nossos dias. Até acho que tem um ano e pouco que eu fiz a parte A, e na minha cabeça, né, eu pensei que eu havia concluído, feito a parte B do vídeo chamado, o título é Você sabe identificar um falso profeta ou um pastor, ou um falso pastor? Então essa aqui é a parte B, ou a parte final. Peço perdão aí para os irmãos, só que me acompanha no canal aí, Pastor Nato Ramos, que eu não havia concluído com a parte B, né? Foi interrompido, na época que eu estava fazendo o vídeo, eu estava numa atividade assim, e na minha cabeça eu havia concluído que eu faço os meus vídeos. Eu tenho um caderno aqui, eu faço esboço para auxiliar na matéria, né? Então aqui os irmãos vão ter agora o privilégio, né? Porque a verdade é um privilégio nós ouvirmos, em tempo de mentira, de engano, de nós concluirmos essa parte final do vídeo, cujo tema é: você sabe identificar um falso profeta ou um falso pastor? Né? O ambiente que eu estou aqui não permite eu colocar muita luz, mas o importante é o áudio. Peço para os irmãos compartilhar com os demais, porque hoje a grande dificuldade dos servos de Deus é a falta de instrução ou ensino por parte dos seus líderes, que dote ou capacite os membros a terem a possibilidade, né, o poder, assim, o conhecimento de saberem diferenciar um falso profeta de um profeta de Deus autêntico, um pastor, um líder de Deus, ou de um líder falso, de um falso líder, um grupo, assim, como se diz, uma igreja, vamos dizer assim, uma denominação. Embora eu não pregue denominação, mas vamos usar esses termos aqui, né? Um grupo que se diz servo de Deus, que cristão todo mundo diz ser, ou seja, um grupo falso de servo de Deus, de um grupo de verdadeiro servo de Deus, né? E os irmãos que assistiram a parte A, eu fui ali bem pontual. Ora eu permeei um pouco mais para a parte da santidade, porque uma das coisas, quando eu vou fazer um vídeo, eu oro a Deus. Deus, ele me dá o tema. Nessa parte A eu falei muito sobre as características dos falsos profetas, e também Deus me levou a dar uma exortada nos crentes mundanos, e fiz sempre um paralelo entre as características, ou seja, os frutos de um falso profeta, tanto da conduta individual dele, como da conduta de seus membros, dos seus adeptos, e também como a igreja morna, que é o estado da igreja brasileira. Ela está morna. Tem um remanescente fiel? Tem, mas na parte A eu enfatizei essa parte aí, tanto dos falsos profetas como dos seus frutos, para que você consiga ver o paralelo, que hoje em dia o combate é duplo. O combate inclui nós, pastores, vacinarmos, ou seja, dar as ferramentas necessárias aos nossas ovelhas, para que elas sejam, primeiro, capazes de se manter na sã doutrina. Segundo, com a sã doutrina, elas serem capazes de discernir entre um falso profeta e um profeta verdadeiro. Porque além do dom de discernimento de espírito, a palavra é outra ferramenta que Deus nos dá para nós sabermos também diferenciar, né? E na parte A eu falo do Mateus 7, 21, 22, 23, né? E aqui nessa parte B, eu vou destacar aqui, mais ou menos aqui, eu vou enfatizar mais com ênfase. Ao todo são 13 características de um falso profeta, ou de uma falsa igreja, ou de uma igreja que está se apostatando. Porque tanto uma igreja apostatada, uma igreja morna, como um falso profeta, elas são igualmente abomináveis diante de Deus, que são ferramentas do diabo. Deus falou para não sermos nem mornos. Nós temos que ser quente ou frio, mas Ele não quer frio, que nós sejamos quentes. Porquanto tu és morno, não és quente nem frio, porque o quente Deus mantém aquecido, e o frio ele é vivo, mas o morno é o que está no meio. E o falso profeta, ele costuma ser morno, que ele agrada o diabo, os perdidos, só não agrada a Deus. E quem recebe de Deus não consegue ficar de boca lá diante desse estado de letargia que está aí. E aqui também eu vou elencar o nome que eu prometi na parte do vídeo 1, na primeira parte, o nome
os principais falsos profetas ou pastores apóstolos do Brasil. Eu vou elencar aqui no finalzinho, né? Eu quero orar com você e já citar aqui, ler um versículo da Bíblia, que eu vou citar aqui, para nós introduzirmos essas 13 características principais, porque a parte vai ser, essa parte B, ela vai abranger uma oração, uns versículos que eu vou ler, vou citar as 13 características dos falsos profetas, né? E eu vou citar um ponto aqui, que eu tenho um livrinho, que até esqueci, eu vou dar um pause daqui a pouco para eu pegar, um livrinho que vai refutar uma coisa sobre o sistema chamado sistema católico romano, que assim, é o ramo de mais engano do nosso país, o catolicismo romano. E eu tenho um livrinho ali que eu vou mostrar para vocês aqui, o que a Bíblia fala sobre a salvação, ele diz totalmente o contrário daquilo, e vocês não podem negar. E eu vou pegar e mostrar para vocês a parte, a filmagem que está, que eu estou também escrevendo um livro há alguns anos já. O tema do livro é Os Católicos com Carinho. Se a Bíblia estiver certa, você está perdido. E eu achei 2 livros, eu comprei num sebo deles do católico, que eu achei umas aberrações, umas mentiras descaradas a respeito do Senhor Jesus e do plano da salvação. Quando eu chegar aqui, que eu vou falar, aqui nesse vídeo eu vou dar um pause quando chegar na parte que eu vou falar sobre o sistema católico romano, que é um dos elementos que eu abordo também aqui, que é uma igreja falsa. Eu vou correr ali onde eu estou guardado, vou dar um pause aqui, vou lá correndo pegar o livro para mostrar para vocês o que eles falam sobre a salvação, que está em uma das características que eu vou citar aqui. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu sabes, Pai querido, que eu sou um pequeno servo do Senhor, o menorzinho do teu céu. Não sou melhor que ninguém, mas apenas sou diferente. Nós temos que ser diferente da mentira, porque nós somos luz do mundo. Que esse vídeo venha ajudar as pessoas, os irmãos em Cristo, que estão no engano, o que os seus lideranças não capacitaram com esse conhecimento, a saber diferenciar que vivemos tempo de mentira, Senhor. O Senhor diz na sua palavra, se possível fora, o diabo, os seus falsos profetas, enganaria até os escolhidos. Nós temos que nos preparar com base na tua palavra. Também que pessoas que não são servos teus, perdidos, ou que estão nessa trilha do diabo, veio abrir os olhos e se converter a ti, para não ir para o inferno, e salvarem por meio do teu sangue precioso e por meio do teu sacrifício feito na cruz do Calvário, o único remédio que pode salvar o homem. E o homem só é salvo único e exclusivamente por Jesus. Obrigado, opera pelo teu poder, Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Então vamos aqui. Primeiro, eu vou ler o meu texto básico, que é Mateus 7. Já estamos aqui, deve durar uns 30, 40 minutos esse vídeo, que é o texto que eu introduzi lá na parte A. É que uma irmã, tem um tal não sei o que, Ruiz aí, um falso profeta que está aí, calça toda rasgada, ensinando a teologia da prosperidade e a confissão positiva. Aí eu falei para uma irmã, eu fiz um comentário no YouTube aí, ela falou, postou por que ele é falso profeta, e eu postei um comentário explicando. Aí quando eu fui postar o vídeo, a parte A, eu vi que faltava a parte B. Então, como Deus é maravilhoso. Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas do nosso país. Como eu quero dizer para você, eu não prego o evangelho de denominação, muito embora eu sou um pastor, por assim dizer, da Assembleia tradicional, mas eu não defendo bandeira de denominação, porque infelizmente a minha denominação está, a maioria estão corrompidos, corrompida, melhor dizendo. Eu vim de pequeno na Assembleia de Deus, então, como eu disse, Jesus não criou denominação. Eu creio assim, a Bíblia é a regra de fé e prática, porque a Bíblia diz, ela diz assim, Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se não falar segundo a verdade, não tem revelação de Deus. A Bíblia é o tirateima, A Bíblia não ensina denominação. Ela ensina que Deus é o nosso Criador. Todos os homens pecaram, inclusive Maria, porque ela diz, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Foram destituídos da glória de Deus, e Jesus é o reconciliador, que ele é Deus encarnado. Quem está fora da Bíblia, está fora do reino do céu, vai para o inferno. O diabo engana as pessoas dizendo que, fazendo as pessoas se esconderem atrás de uma bandeira de denominação. Porque uma denominação diz, a minha igreja pode fazer esse pecado, então não pode. Não. Eu pergunto para a pessoa, e a igreja de Jesus Cristo? O padrão é um só. A Bíblia é a carta de Deus para a humanidade, e ela é a palavra de Deus. Então, como eu disse para você, eu não prego o evangelho de denominação. Foi assim que Jesus me ensinou, que eu converso com Jesus, ele me fala, você não prega evangelho, você prega a minha palavra e diga que eu sou o Salvador, que fora de mim não há salvação, que a minha palavra é a regra de fé e prática de todo aquele que quer morar no céu. Pronto. Qualquer denominação pode ser batista, assembleia, metodista, presbiteriana, universo é seita.
Deus é amor, outra qualquer ortodoxa, que se desviou desses princípios da Bíblia e não prega a santidade, o caminho estreito, o evangelho da cruz, de Cristo é o único Salvador, o que tem outro meio além de Cristo, é do diabo, vai para o inferno. Pode ter teologia, ser Deus teu mestre, o que for. Os apóstolos não tinham teologia, eles tinham conhecimento da palavra dada pelo Espírito Santo e aprenderam com o mestre Jesus. Então, o fundador da igreja que vai para o céu é o Senhor Jesus Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é São Belarmino, não. É Jesus Cristo. A igreja de Jesus não tem mais escultura, não tem vela, não tem cigarro, não tem futebol, não tem mulher com a bunda de fora, não tem pessoa com tatuagem, com brinco, cabelo pintado, não tem pessoa carregando imagens de escultura e prostituição, não tem purgatório, não tem terço, não tem mediação de Maria. O único que é onisciente, de acordo com a Bíblia, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora disso, é o diabo. Então vamos lá. Mateus 7, a palavra de Cristo Jesus, que é Deus. É o que eu vou introduzir essa parte B. O tema do vídeo é como identificar, ou você sabe identificar um falso profeta ou um falso pastor? Parte B e final. Olha aqui como diz Mateus 7, a partir do versículo 21, palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito assim. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nesse mesmo capítulo, o versículo 15 ao 20, os falsos profetas. Eu citei essa parte sinal porque aqui fala das igrejas mornas, dos crentes falsos, e aqui é dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore toda árvore boa produz bons frutos, e boa tarde, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Por toda fruta que não dá, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, aqui diz do inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então, na parte inicial, na parte A, você procura no meu canal aí, né, tem a parte A desse vídeo. Eu explico esse texto da Bíblia aqui. Eu explico esse texto da Bíblia aqui, de Mateus 7, do 15 até o 20, e Mateus 7, do 21 até o versículo 23. Ok? Então, assista as duas partes. Compartilhe. Vamos aqui. Eu vou ler aqui 13 características dos falsos profetas. Vai chegar uma parte aqui que eu vou pegar lá, eu vou dar um pause no vídeo e eu vou pegar um livrinho que eu tenho ali para que você entenda e saiba a seriedade que é nós pregarmos para os católicos. De católico porque eu vim desse caminho falso aí, e esse livrinho que eu tenho, quando eu li aquilo uns anos atrás, me deu um nojo, uma revolta, porque quando a gente conhece a verdade, a gente não consegue ver as pessoas mentindo para os outros e ficar de boca calada. Eu sou militar, então, diz lá no Código Penal, eu estudei direito tem um tempo já, esqueci muitas coisas, assim, o cidadão pode prender, o militar deve, nós temos dever. Então, você vê um cara assaltando a pessoa, é dever seu prender, em flagrante delito. Nós somos servos de Deus. A gente vê uma pessoa enganando as almas, você não consegue ficar de boca calada, você não consegue cruzar os braços e ver as pessoas lá, a despeito de você sofrer
sanções, mentira, engana, a raiva deles. Mas Jesus falou, mais importa, os apóstolos falaram, Pedro falou, Paulo falou, mais importa agradar a Deus que aos homens. Então, o amor que nós temos por Jesus, nós temos que combater a mentira. E esse livro que eu vou mostrar para você aqui, o que eles falam, tal de Padre José, não sei o que, de Souza. Eu vou pegar o livro depois e mostrar para você. Né? Amo os católicos de montão, porque eu não vejo religião. Eu não prego religião. Deus não criou religião. Jesus é o Salvador, e Deus é o nosso Criador, e nós temos que adorá-lo, ele. Adorá-lo, melhor dizendo. Então, quando você vê a pessoa enganada no pecado, vivendo uma mentira, o cara dizer que sábado, que Maria veio revelar os mistérios, os caminhos, os meios de salvação, aquilo dá um nojo. Você vai ver, digo, olha, nem os feiticeiros servem o diabo, são tão assim, cara de pau, de escrever uma aberração daquela no livrinho que eu vou botar. Eu vou botar aqui na frente para você conseguir ler a parte. Né? Então vamos lá. Primeira característica de um falso profeta. Aqui eu falei lá uns pontos básicos, assim, pilares, e aqui eu vou descrever com mais detalhe um resumo de tudo que eu falei na parte do vídeo 1. Diz assim: de um falso profeta, nós podemos ter mais características, mas eu vou ler essas 13 aqui. De um falso profeta, nós podemos observar basicamente esses 3 aspectos, as 3 características aqui que diz. O falso profeta, para ele, a palavra de Deus é falível e não é a única regra de fé e prática. Ou seja, o falso profeta relativiza as Sagradas Escrituras. Então ele diz que não é bem assim, que é um livro escrito por homem. Eles questionam como esse Papa falou que a Bíblia tinha que ser mudada, atualizada. Um dos maiores falsos profetas da terra. Então ele relativiza a palavra. Segundo, o falso profeta fala mais em dinheiro, né, que é de Macedo, é história, pessoal, e bênçãos materiais que em Cristo Jesus. Faz comércio do Evangelho. Como é o exemplo aqui, né? Eles usam aquela fitinha amarrada no braço. Tem aqui eu escrevi água e rosa, ungida, fogueira santa de Israel, sal grosso, outro bagulho doido aí. Então, o segundo aspecto dele é o dinheiro, que tudo que ele faz é para mercadejar a fé e roubar de maneira fraudulenta o dinheiro das pessoas. Terceira característica: o falso profeta se põe em pé de igualdade com as Escrituras, ou seja, sua palavra tem a mesma autoridade que a Bíblia, né? A Isaías 8:20 diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa verdade, ou seja, a Torá, a Bíblia, não tem revelação de Deus. Então, Paulo falou para não ir além do que está escrito. A Escritura, ela é a palavra de Deus. Então, isso é inquestionável. Quarto, o falso profeta prega um evangelho antropocêntrico. É o que nós vimos na maioria desses, inclusive da minha denominação, assim que eu posso dizer, Marco Feliciano, outro caboclo que eu vi aí também, que outrora era o conservador, como um também que é conhecido aí, o Malafaia, que é um desviado do evangelho. Deus me falou uma vez comigo, eu perguntei para o senhor, o senhor falou comigo: meu servo, ele já foi um servo meu. Hoje ele não mais é. Tem uns 5 anos atrás, Deus me falou, eu orando, eu perguntei para o senhor, literalmente, que eu converso com Jesus, e falou essas palavras para mim: se eu estiver mentindo, que a mão do senhor seja contra mim, isso que me nome do livro da vida. Porque eu não sou louco de falar uma coisa. A Bíblia diz assim: ai daquele que diz uma coisa que o senhor não falou. Né? Isso aí é terrível. No Velho Testamento morria apedrejado. Então eu sei muito bem quem é Deus, quem é Jesus, porque o Pai foi revelado pelo meio de Jesus Cristo. Né? Então Deus falou essa palavra comigo com Silas Malafaia. E se ele ligar para mim, Malafaia, Deus falou isso comigo. Ah, é mentira. Eu digo: um dia tu vai saber quando for para o lago de fogo, no dia do juízo final. Eu rogo a Deus que ele se arrependa muito bom. Eu sei que ele não vai voltar. Né? Então vamos lá. O evangelho antropocêntrico, é focado na pessoa, no eu. Tu vê que as bênçãos que eles pregam aí é tudo para botar o homem: eu vou vencer, minha vitória, minha bênção, minha casa, meu carro, minha mansão, tudo isso aí. A pessoa de Cristo é um mero empregado, relegado ao último estágio, é um serviçal, né? Como que Deus estivesse no céu, sendo assim um empregado do homem para fazer o que o homem quer, não o que Deus quer que se faça. Que Deus falou, Deus ensinou na oração de seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a pessoa disse, Jesus diz em João que a pessoa que ama a Deus, a prova de que a pessoa ama a Deus é que pratica os seus mandamentos. Então o falso profeta, ele foca no homem, na pessoa, porque ele não tem Cristo como o seu Deus, né? Então é o evangelho antropocêntrico, que a maioria das músicas hoje são assim.
O falso profeta interpreta, ou seja, ele, na verdade, interpreta, ele torce as escrituras sagradas, segundo o seu próprio querer, sem o auxílio e a interpretação do Espírito Santo, porque uma das regras da Bíblia é que ela interpreta elas mesmas. Nós vimos quando os apóstolos do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Cornélio, eles vão confrontar os fariseus, eles fazem menção, eles pegam lá do Velho Testamento, que era a sombra, e mostram, fazem um vínculo com o Novo Testamento. Ou seja, o tipo, que é o passado, o antítipo e o tipo. O cordeiro é um tipo de Cristo, Cristo é um antítipo, né? Então, antes do tipo. Então, a Bíblia explica, interpreta ela mesma. E quando tem dúvidas, o Espírito vai lá e explica, porque ele é o intérprete da palavra. Então, ele interpreta a seu bel prazer, segundo o seu querer. Sexta, o falso profeta prega o famigerado evangelho da confissão positiva. Ele conhece isso, é muito, não quer explicar que isso é patente. Ele nega a possibilidade de sofrimento e ensina um cristianismo sem as angústias da cruz. Eu não aceito o melhor para mim, que quem está passando por dificuldade, tem doença, não tem Deus, é que esse maldito desse profeta de Macedo ensina. Jesus falou assim: tenho-vos dito isso para que me tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele diz: nos importa por muitas aflições entrarmos no reino de Deus ou do céu, né? Então, para ele, doença, enfermidade, sair se até é falta de fé. Então, se nós pegar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade que o Senhor não curou. O Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Jó ficou doente um tempo porque o diabo tocou nele, Jó não estava em pecado com Deus, né? Tem vários irmãos aí que estavam doentes, quando os homens de Deus já não morreram, né? Passaram por dificuldade. Então, ele ensina isso aí, é o que de Macedo ensina. Sétimo, o falso profeta tem sede de poder. Rapaz, o que esse cara, por quê? Ama e vive pelo poder, política, dinheiro e fama. Deus me falou que a causa que a Assembleia de Deus se corrompeu foi os 3 vetores aqui: a política, o dinheiro e a fama, que tem a ver com o poder. Tudo isso aqui, a política coloca o homem no poder. Aí Jesus falou que o nosso reino não é desse mundo, o reino dele. O dinheiro também, porque quanto mais mesmo que tem, eles pegam o evangelho meio lânguido, que é para as pessoas não sair, dão a falsa sensação de a pessoa estar salva no caminho, e aí entra dinheiro para eles, ó, o poder de mando, de fazer o que eles quiserem. E a fama de querer ser famoso. Foi mais ou menos o que o diabo ofereceu para Jesus. Cidade humana, picado, comida. Mandou para o lado do pináculo, tentando a orgulho. E ofereceu para ele a glória desse mundo. É o que esses falsos profetas fazem, o que o Macedo faz, é que o Silas Malafaia ensina, amor, desses caras que estão aí, né? Inclusive parte da minha denominação, que eu não tenho compromisso como tenho compromisso com Jesus, né? Eu sei aí lá no Recife, tá uma verdadeira bagunça. Silas Malafaia foi embora, Samuel Câmara, que é um falso profeta que cantou a música do Roberto Carlos no altar da igreja, profanou o santuário. Manel Ferreira botou lá o presidente Temer, o Kassab, eu tenho uma foto deles aí, profanou que no altar não podia entrar ímpio, era só o sumo sacerdote. Eles pegaram o altar onde se ministra a palavra de Deus. Olha como esses caras são loucos. Oitava, o falso profeta se considera melhor. Não, é diferente, não como eu falei. Quando eu digo, Senhor, eu sou diferente. O servo de Deus, ele é diferente do mundo. Eu não sou melhor que as pessoas do mundo, somos diferentes. Esse é o diferencial de um servo de Deus, que é diferente, e o falso profeta, ele é melhor. Não estou acima, só ele é o verdadeiro. Não, a verdade é a palavra de Deus. Se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, você vai para o inferno e está na mentira. Tá, então, ele se considera melhor que os outros, distinguindo assim, criando novos títulos eclesiásticos. É bispo supremo, bispo primário, não sei o que. Manel Ferreira colocou, esse Manel Ferreira aí, criou um título lá e não se contém bispo primário. Eu digo, égua, daqui a pouco vão se denominar Deus. Então eles colocam assim mesmo, meu orgulho do Lúcifer. Lúcifer falou: eu serei, farei meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. E o Senhor, baixou ele e fez ele dormir nos vermes. Nona, o falso profeta sincretiza o evangelho, é o que o Macedo faz, mistura macumba com o catolicismo romano. O cara vai lá para missa, né, que na Bíblia não fala de missa, depois vai para macumba, bater tambor, servir o capiroto.
tem lá o padreco, mas depois vai no centro de macumba lá consultar Satanás. O Edir Macedo pega a cor da Umbanda, da Cumbanda, do Candomblé. Ele até escreveu um livro, Caboclo Orixá, mas ele faz as mesmas coisas. Pega a fitinha vermelha, que aí pega lá aquela guia, tipo a fitinha vermelha que ele bota lá, a coisinha dele lá. É a guia que o feiticeiro usa no centro de feitiçaria, né? É só com o diabo assim, ele é perito em mascarar. No lugar, ele se mostra com capa de ovelha, mas é lobo devorador. Outra ele bota roupa branca, mas também engana. Então, um cara inteligente é o Lúcifer, que ele foi capaz de seduzir um terço dos anjos do céu, e Deus falou que não é se admirar que os falsos profetas, os seus ministros, se transfigurem em ministros da justiça. O trem é doido, né? Então diz assim, o falso profeta, que é a nona, sincretiza o evangelho, misturando fé, incorporando doutrinas espúrias às verdades absolutas das escrituras. Salvação por meio de Maria é o livrinho aqui que eu vou pegar lá para vocês. Eu vou dar um pause aqui e vou lá pegar o livro rapidinho e já volto. Vou pausar o vídeo. Voltei. O livrinho que eu falei para vocês, como fala o mineiro, esse livrinho aqui, ó. É triste, né? Mas como o meu compromisso não é com a denominação nem religião, eu vou ler aqui umas aberrações que eu fiquei enojado quando eu vi isso, ó. O nosso povo, infelizmente, o povo do Brasil, os países que foram colonizados por Portugal, com esse sistema religioso enganador, eles têm muitos flagelos. Quando os países que foram colonizados por protestantes, não estou defendendo a bandeira de protestante. Inglaterra, Estados Unidos, eles são diferentes, só ver isso aí a diferença. Então, eu vou ler aqui umas aberrações. O autor desse livro aqui é o padre João S. Clar Dias. Olha o tema como já é diabólico, diz assim: Fátima, né? O meu imaculado coração triunfará. Meu amigo, o que é que vai triunfar? É o coração de Maria ou Jesus Cristo? Em parte alguma da Bíblia, nós vemos o coração da criatura. Eles botam Maria como fosse deusa. Isso aqui é uma coisa que me deu revolta quando eu li isso aqui. Aí eu vou ler para vocês uma coisinha que tem aqui, que esse padre escreveu aqui. Cadê meu? Achei meu óculos aqui, que vocês vão ver a que ponto a mentira, ela... A que ponto a mentira chega, deixa um homem no estágio assim, cego e aberrante, eu vou dizer assim. No livrinho, né, esse foi um dos motivos que fez escrever esse livro. Esse livro que eu falei para vocês aí, que eu estou escrevendo já há uns 10 anos. Aí Deus vai me dar graça para eu montar uma gráfica depois para mim, né, quando eu me aposentar do meu trabalho, eu vou montar uma gráfica para divulgar. Esse é para combater a mentira. Foi esse, diz aqui assim, eu vou ler aqui no meu livro que eu estou escrevendo, foi o motivo que deixou eu escrever esse trem aqui. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, que vocês vão ficar aberrante. Aqui, ó. É aqui que eu vou ler para você o que está escrito aqui. Esse livrinho aqui, eles pegam essa imagem, que Deus cuida de fazer imagem de escultura, né, que na verdade isso aí é Astarote, é um demônio. Não é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus era parda, não era branca como está aqui. É uma maior confusão, que a Aparecida era preta. E essa Fátima, qual é a verdadeira? Tá, mentira porra. Então, olhem como as pessoas não têm temor a Deus, que nós temos a responsabilidade. Prestem atenção. Diz assim. Como mãe, é a página 8 do vídeo. Tomara que dê tempo para eu gravar isso aqui. Como mãe, página 8 desse vídeo aqui. Como mãe solícita e afetuosa, quis Maria Santíssima evitar todos esses males a seus filhos. Por isso desceu do céu, eita mentira, a fim de alertar a humanidade para os riscos que corria se continuasse nas vias tortuosas do pecado. Olha essa parte que eu quero que vocês entendam. Veio ao mesmo tempo indicar os meios de salvação. 2 pontos. Olha, qual é os meios de salvação que eles botam aqui, olha. Olha a mentira, isso que me deu uma revolta. A recitação do rosário,
a prática dos 5 primeiros sábados, eu não sei nem que lixo é esse daqui, e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Depois eu vou ler mais. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, querido católico. Me diga na Bíblia, onde é que está aqui Jesus Cristo? Se Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, disse, nenhum outro há salvação. E a Bíblia diz também que por meio do sangue de Jesus,